Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, eu tive assim, o privilégio, a honra e o prazer de ter ajudado a construção da lei. Eu trabalhei com o Legislativo na construção da lei. E a gente também preparou um documento encaminhando através do Legislativo para o Executivo os pontos críticos que a gente achava que tinham que ser trabalhados. Tá certo? Então, a lei por si só, ela não serve para nada. A lei é só uma forma que você define o que você precisa fazer. Ela é uma meta, que vai definir o que a gente vai conseguir fazer de entrega ou não. Tá? E aí você tem alguns problemas que você tem que trabalhar com realidade. Primeiro que a gente comemora muito promessa quando tinha que comemorar a entrega. Ele entrega muito pouco, a poder de execução é muito baixo. E tem um problema prático que é o seguinte, o que move a saúde não é a sociedade, é dinheiro e poder. Fato. Fato. Isso tem que ser tratado com naturalidade, porque se você levar isso para um lado emocional, você começa a discutir, você fica com raiva, você fica irritado, mas é o que é. Quando eu, na época da vacina, a gente discutia que a OMS, isso eu falo sempre, a OMS ficava pedindo para país rico abrir mão da vacina para país pobre. Sabe quando é que isso ia acontecer? Nunca. Qual é a pergunta certa? Como é que eu faço a vacina chegar no país pobre sabendo como o rico se comporta? Que é a mesma coisa das queimadas, do clima. Você ficar esperando que todo mundo mude e deixe de ganhar dinheiro para proteger o futuro do clima, ninguém vai fazer isso. A solução é como é que eu trabalho sabendo como as pessoas se comportam. Esse aqui é o grande ponto. Né? A partir daí você tem que fazer alguma coisa para ajudar. Então o que a gente está fazendo hoje? A gente está ajudando na implementação também. A gente criou um banco de dados, que na verdade é uma plataforma que deve ser liberada em novembro. Vai ser público. E ela é atualizada mensalmente. Ali a gente bota as necessidades da sociedade, bota o que é infraestrutura hoje, o que está acontecendo de acesso, o que está acontecendo com os pacientes e quanto é que está o dinheiro. Isso é atualizado mensalmente, como eu falei. Então você consegue enxergar. Se você não faz um diagnóstico, aquilo não te atinge, não te agride. Né? Por que a Covid agrediu tanta gente? Primeiro porque ela pegou gente rica, de cara, na largada. E segundo porque ela mostrou a fragilidade do sistema. Essa fragilidade ela existe em outras áreas, só que a gente não vê. E aí aquilo não te agride, não te mobiliza. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é como é que eu consigo mostrar o que está acontecendo. Porque, e outra, uma pergunta, então o que a gente está trazendo aqui? Financiamento. Só que isso está sendo detalhado para o país inteiro. A gente chega no nível de município. Tá? Então a gente mapeia a unidade habilitada, que é a Unacom e Cacom, basicamente. Quantos são, como é que eles estão distribuídos. Se as pessoas estão tendo acesso ou não. Vai buscar na mortalidade. Por exemplo, a gente tem a lei do colo de útero. Colo de útero a gente tem um programa de prevenção, tem um programa de vacinação. A mortalidade só aumenta. Tanto no absoluto quanto no relativo. Então não adianta você dizer que tem alguma coisa quando você não entrega alguma coisa. O grande objetivo hoje é entregar alguma coisa. Então a proposta que a gente tem hoje, esse banco deve estar liberado em novembro, e a gente tem já o referenciamento de tudo. Então a gente tem cada unidade habilitada, onde ela está, e tem um estudo que eu fiz trabalhando com um outro estudo anterior, que a gente viu mobilidade, e a gente viu o seguinte, as pessoas que têm que sair da sua região ou macro-região, do seu município ou macro-região, a expectativa de vida é um ano menor em câncer de mama. Não é que ela tenha que mobilizar, mas tem que começar a enxergar essas coisas todas. Né? Então hoje, se a lei vai pegar, vai depender do que a gente fizer. Vai depender de como a gente atuar. E o que tenho que te falar é o seguinte, quem vai fazer isso é o gestor. Por mais que você diga que a sociedade tem que se mobilizar, ela não tem capacidade para isso. Quem tem que ajudar a sociedade é o Estado. É ele que tem que fazer isso. E ele não tem que precisar da sociedade para isso, porque é ele que vai ajudar a sociedade. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar e entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo prático. Foi discutido, me lembro um evento que eu tive, estava o pessoal do Ministério, mortalidade materna, problema grande. Tinham morrido 4.000 pessoas. Naquele ano morreram 1.800.000 pessoas. Eu não posso, a mortalidade materna é importante, mas eu não posso focar nisso. Eu não posso focar no que bate na porta e o que está na mídia. Eu tenho que olhar o sistema como um todo. A mortalidade materna caiu bastante, em 22 ela caiu, 23 ela caiu, mas ela não caiu porque o gestor fez alguma coisa, ela caiu porque a Covid passou. O sistema ele anda quase que sozinho e o gestor vai atrás de ver o que dá para fazer. Falta dinheiro, falta. Em 22 o SUS gastou mais ou menos R$ 1.900 por pessoa. A Inglaterra, que é a referência do SUS, gastou 21 mil. A saúde suplementar gastou 4.900. Está muito mais perto do SUS do que de país rico. A Alemanha gastou 27 mil, a Dinamarca gastou 27 mil. Então a gente tem pouco dinheiro. Quanto menos dinheiro você tem, melhor tem que ser a gestão. Então o que vai acontecer com a lei? Vai depender dessa implementação. Vai depender do gestor, vai depender de ter visão de longo prazo, política de Estado e não de governo. É isso que vai fazer a diferença. Se não fizer isso, vai acontecer o que acontece hoje.
Ah, e outra coisa importante, nesse dado que a gente tem, esse banco de dados, a gente está avaliando se as projeções do INCA são corretas. O que o INCA traz hoje é um modelo matemático, ele é uma projeção. A gente está tentando trabalhar isso através de dados administrativos, o que está acontecendo com a saúde. Porque essa projeção do INCA ela tem que ser cada vez mais otimizada, porque as políticas são desenhadas em cima disso. Então eu preciso ter certeza, eu não posso ficar só de modelo matemático, não dá para discutir isso aqui, mas tem que ter dado concreto, a gente está fazendo isso também. Então, o que a gente está tentando fazer hoje, a primeira coisa é, o que existe no país hoje? O país é muito heterogêneo, são 5.570 municípios, você tem que tratar isso por região, não existe um Brasil médio, você tem que em cada região entender o que está acontecendo, os problemas vão ser diferentes, as soluções vão ser diferentes, por mais que eles se pareçam. Primeira coisa é isso, um diagnóstico claro do que é esse país hoje na saúde. A partir daí você vai definir que infraestrutura que eu preciso para isso melhorar, o que eu vou fazer de política de longo prazo, e tem uma coisa que é importante, eu tenho colocado. Você regular o ineficiente, a única coisa que você tem é ineficiência regulada, você não tem eficiência. Então tem que começar a entender, você tem que entender, mapear os processos, ver o que está funcionando, ver o que não está, e organizar dessa forma para que funcione. E conseguir montar a infraestrutura necessária para que tudo que a gente planejou na lei aconteça na prática. Senão vai acontecer o que o Gil falou, você criou uma lei, não muda nada e acha que vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Então esse é o projeto que a gente tem hoje, na ajuda de implementação dessa lei, que é um projeto de longo prazo, mas que se a gente não fizer dessa forma, vai ser só mais uma lei que não vai dar em nada. Basicamente é isso. Onde que essa plataforma vai estar? Que plataforma é essa? É uma plataforma que a gente está fazendo junto com outro grupo do terceiro setor, que é o lado a lado. A ideia é que ela esteja disponível num website para todo mundo poder acessar. A ideia é que ela tenha, que quem quiser vai poder. A ideia não é um banco de dados, é uma plataforma para ajudar no diagnóstico e na definição de estratégia e planejamento. Porque aí eu consigo entender o que está acontecendo, qual é a infraestrutura. Uma busca que a gente tem agora é entender o que cada unidade habilitada está fazendo, como é que o doente está andando no sistema, o que está acontecendo com ele. Você pega, por exemplo, colo de útero, se você pegar hoje, se você pegar os estados, só 2 das unidades da federação bateram a meta de um projeto que é o mínimo aceitável. Dos municípios você tem muito pouco, são 5.570, tem 7 itens que são uma atenção básica. Só 9% dos municípios conseguiu bater. No qual o citológico é só colher o exame. E não bate a meta de colher. E você sabe que do que é colhido, uma parte não está bom, tem que ser repetido. E aquele que dá dúvida, a pessoa tem que navegar no sistema que ela também não consegue. Então não adianta você tem que entender o sistema como um todo. E não adianta você investir em diagnóstico precoce se você não tem tratamento para isso. Você só cria um gargalo. Então, infelizmente ou felizmente, a onco não pode ser tratada segmentada. Ela tem que ser tratada como um todo. É isso que a gente consiga não repetir os erros quando você tem um projeto novo. Porque às vezes o projeto pode ser novo, mas a essência dele, ele está fazendo a mesma coisa que você fazia antes, só que com uma nova roupagem, assim, a sensação de que está fazendo alguma coisa nova. Tem que tomar cuidado com isso. Então, entender por que as coisas não funcionam. E na ONCO, só um comentário, eu acho o seguinte, se você pegar o SUS e a saúde suplementar, você pega o dado da FOSP, as pessoas que são diagnosticadas numa doença inicial, a sobrevida no SUS e na saúde suplementar é a mesma. Você realmente tem que caminhar para o diagnóstico precoce. Mas a gente teve uma reunião com o pessoal, com as Santas Casas, que é grande parte do atendimento da oncologia é feito em Santa Casa. Eu perguntei para ele, tudo bem, vamos fazer um super programa de diagnóstico e a gente vai ter muito mais gente diagnosticando precocemente, vai precisar de mais rádio, mais cirurgia, né? Vocês hoje conseguem receber esse volume acumulado de gente? A resposta é não. Então não adianta você trazer um super programa de diagnóstico precoce se você não prepara para o tratamento. Só para tomar cuidado com isso. Hoje fica naquela coisa romântica, vou melhorar o diagnóstico e assume que porque melhorou o diagnóstico, melhorou o tratamento. Não melhorou. São coisas distintas, é uma linha de cuidado completa.